Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, mas se você quiser você também pode me chamar de Lucas, que é a mesma coisa, que não é, mas é como se fosse. E no vídeo de hoje a gente vai fazer 5 questões da banca Sebrasp, da prova do HUB, Hospital Universitário de Brasília, lá em 2017, né? Continuando a nossa saga, porque esse já é o 4º vídeo dessa prova do HUB. Então nós temos aí para trás outros 3 vídeos, tá bom? E o tema do vídeo de hoje é transtornos do neurodesenvolvimento. Tá bom? Então esse será o tema do vídeo de hoje. Tomar uma aguinha para hidratar. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist dessa prova, tá, do HUB, de todos os vídeos anteriores. E todos os vídeos que vierem posteriormente vão ser colocados nessa playlist, tá bom? Todas as atualizações. Ok? Ok, então vamos logo pro vídeo para a gente terminar isso logo, sermos bem objetivos. Vamos lá para as questões. E todas as 5 questões vão ser baseadas em um caso clínico, que é esse caso clínico que vocês estão vendo aí, tá bom? Que é o caso clínico 3A1AAA, que é o caso do menino Gilberto, tá bom? Então vou ler o caso e todas as questões serão em cima desse caso. Sempre pensem nesse caso quando forem responder a pergunta, tá bom? Vamos lá, e o caso diz assim: Mara, de 25 anos de idade, procurou o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, o CAPSI, pois está preocupada com seu filho de 1 ano e 5 meses de idade. Queixa-se de que o filho, Gilberto, não interage e não presta atenção ao que está sendo dito a ele. Gosta de observar objetos, mas não brinca com eles. Apresenta alimentação significativamente restrita, comendo apenas arroz e carne. Mara diz que Gilberto grita muito e é bastante birrento. Não gosta de locais barulhentos ou com muita gente. Em situações de aglomerações, tapa os ouvidos e anda na ponta dos pés. Ok? Esse é o caso clínico do menino Gilberto, beleza? Então, todos os itens subsequentes vão ser julgados a partir desse caso clínico. E a primeira pergunta diz assim: Gilberto apresenta sinais que apontam para dificuldades principalmente em 3 campos: linguagem, interação social e repertório comportamental. E aí, certo ou errado? Já que a questão é um padrão CESP, né? Certo ou errado? Julguem aí o que vocês acham. Para quem quiser responder, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder sozinho. Analise aí no seu tempo e responda. Bem, o gabarito dessa questão é correta, certa, tudo certo. Então, bem, vamos para a explicação e é assim. A questão diz que Gilberto tem dificuldade em 3 campos, né? Que é linguagem, interação social e repertório comportamental. Vamos pegar cada um desses campos, tá? O primeiro campo é a linguagem. O caso diz o seguinte, que Gilberto não presta atenção ao que está sendo dito a ele. Se vocês verem lá no relato, está escrito isso. Não interage, também está escrito isso, né? Ou seja, ele não manifesta comportamento comunicativo adequado à idade. Isso se relaciona aos déficits de comunicação que incluem linguagem receptiva e expressiva, segundo o DSM-5 e o CID-11. Ou seja, Gilberto apresenta, sim, dificuldades no campo da linguagem. Ele não tem o comportamento comunicativo que ele deveria ter na idade dele, se a gente for comparar com o desenvolvimento comum de uma criança da idade dele. O segundo campo é da interação social. O caso diz o seguinte: ele não interage e diz que não brinca com objetos, apenas os observa. Então, ou seja, ele não apresenta comportamentos de troca social esperados para a idade. Porque ali no brincar, gente, a criança comunica, interage. Então ela está brincando, mas ela está interagindo também, ela está aprendendo. Na psicologia infantil, o brincar ele tem uma importância gigantesca. A atividade do brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, brincar não é só brincar. Esse comportamento de brincar com as coisas, né, utilizar os objetos ali ao redor da criança, de ela utilizar esses objetos, melhor dizendo, tem a ver com comportamento social também. Então, quando você vê a menina brincando com a boneca, conversando com a boneca, brincando de escolinha, ali ela está tendo comportamento de troca social também, mesmo que ela esteja sozinha. Esses são exemplos de dificuldades no domínio da interação social ou reciprocidade socioemocional, conforme o DSM-5 e CID-11. Então, ou seja, é a criança ter essa reciprocidade social, ela saber ler os sinais sociais e saber interagir socialmente. Na parte de repertório comportamental, o caso diz que ele tem alimentação extremamente restrita, que conforme o DSM-5 é um comportamento restrito. Ele anda na ponta dos pés, que é uma estereotipia comum descrita na literatura. Ele grita muito, tapa os ouvidos em locais barulhentos, o que pode indicar uma hipersensibilidade auditiva, citada no DSM-5 como hiperreatividade sensorial. E ele não brinca funcionalmente com os objetos. Só um adendo aí, ó, na hipersensibilidade auditiva, grita muito, tapa os ouvidos. Isso dentro do DSM-5, lá nos critérios, especificamente no transtorno do espectro autista, o TEA. Então toda vez que eu falar TEA, é transtorno do espectro autista, tá? Lá na parte de TEA, conforme o DSM-5,
Um dos critérios é hipo ou hipersensibilidade sensorial. Nesse caso, ele tem uma hipersensibilidade auditiva. Um sentido dele é muito sensível, que no caso é a audição. Então, ele tem uma hipersensibilidade auditiva. Nesse caso, é um critério, por exemplo, para o TEA. Todos esses sinais correspondem ao domínio de padrões restritos e repetitivos de comportamento, descrito pelos manuais. Por isso que a gente consegue ver que ele tem dificuldades no repertório comportamental. Uma alimentação muito restrita, anda na ponta dos pés, tapa os ouvidos, grita muito. Então isso tudo a gente vai juntando. Então isso já mostra que ele tem uma certa dificuldade com o repertório comportamental. E aí a gente cai no transtorno do espectro autista, o TEA, onde o relato do caso traz muitos sinais que indicam um possível transtorno do espectro autista. Lembrando que o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento conforme o DSM-5. Tá bom? Aí aqui eu vou apresentar para vocês os critérios do DSM-5 do transtorno do espectro autista. Mas eu não vou trazer exatamente como tá no DSM-5. Eu vou trazer no próximo vídeo, porque sim, tem mais, se eu não me engano, mais 5 questões desse caso, do Gilberto. Aí eu vou trazer no próximo vídeo mais 5 questões e lá eu abordo direitinho os critérios do TEA, tá bom? No próximo vídeo. Por quê? Porque aqui a gente vai dar um aparato geral sobre o TEA, para quando a gente chegar no próximo vídeo a gente já está melhor encaminhado, mais habituado ao TEA, tá bom? Então por isso que eu não vou me aprofundar muito no TEA agora não. Vamos falar disso no próximo vídeo, tá bom? Mas já quero deixar vocês mais acostumados com o campo, acostumados com o tema, tá bom? Então por isso que eu vou trazer os critérios aí mais tranquilos, de forma mais tranquila, de forma mais didática. O transtorno do espectro autista tem 2 campos principalmente. Toda vez que você pensar em TEA, você tem que pensar nesses 2 campos, tá? Nesses 2 campos. O primeiro campo é o campo de déficits persistentes na comunicação e interação social. Esse é o primeiro campo. Toda vez que você lembrar de TEA, você tem que lembrar de 2 ramificações. Uma delas é déficits persistentes na comunicação e na interação social. O outro campo é padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Sempre, isso tem que estar na ponta da língua, de fácil acesso aí na sua memória. Sua memória tem que estar afiada nisso, sobre o TEA. O TEA é estruturado a partir de 2 campos, 2 colunas. A primeira é déficits persistentes na interação e na comunicação social. Ou na comunicação e interação social, eu troquei aqui. E a outra coluna é padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, beleza? Na parte de déficits persistentes na comunicação e interação social, vai incluir falhas na reciprocidade socioemocional, falhas na comunicação não verbal e dificuldades no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos. E aí, essa coluna vai se dividir, vai se ramificar em mais outros 3 pontos, que são esses 3 pontos que eu acabei de falar, tá? Reciprocidade socioemocional, falhas, comunicação não verbal, falhas e desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamento, dificuldades, tá bom? Nesse ponto. Então, lembrar, até deixei de vermelho aí para facilitar o processo de memorizar. E a segunda coluna é formada por movimentos motores estereotipados, por exemplo, andar na ponta dos pés, fazer assim, por exemplo. Tem muitas pessoas com transtorno espectro autista que para se autorregular, eles fazem esse movimento assim, por exemplo, sabe? Isso é um movimento motor estereotipado. Próximo, insistência em rotinas, interesses restritos e hiper ou hiporreatividade sensorial, que foi o que eu falei lá no caso do menino Gilberto, tá bom? E aí, essa coluna 2 se ramifica nesses 4 pontos. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, é algo que tem que ser memorizado, tá? TEA é um conteúdo que vira e mexe cobram bastante, tanto a Sebrasp como a FGV. Então, eu acho que é um conteúdo interessantíssimo de se decorar. Tem que estar na ponta da língua mesmo, tá bom? Então decorem isso daí, tá? 2 colunas. A primeira coluna se ramifica em 3, a segunda coluna se ramifica em 4, tá? TEA. Então pensa TEA. Eu vou até montar um esqueminha bem direitinho, bem bonitinho pro próximo vídeo. Não montei nesse vídeo porque é só um aparato geral, mas pro próximo vídeo eu já quero montar direitinho esse esquema, tá? Para facilitar a gente de lembrar, tá bom? Então vamos lá. Beleza? Beleza. Observação importante. Para crianças muito pequenas, o DSM-5 explica que déficits na linguagem frequentemente aparecem como parte dos prejuízos de comunicação. Então, quando a criança apresenta déficits da linguagem, né, na linguagem, melhor dizendo, isso vai cair lá no tópico de prejuízos de comunicação. Então, ou seja, ele tem problemas, ele tem déficits, prejuízos na comunicação, tá bom? Beleza, vamos lá para a próxima questão. E ela diz o seguinte: em caso de avaliação do referido caso, faz-se necessário estar atento não apenas à presença ou ausência de competências e habilidades, mas ao critério de qualidade, frequência e contexto no qual o Gilberto está inserido. Para quem quiser responder, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder sozinho. Analise aí no seu tempo e responda.
Bem, o gabarito dessa questão é certa, tá bom? Tá certo. Agora vamos ver por que tá certo, né? Avaliação do desenvolvimento infantil. Bem, a avaliação do desenvolvimento infantil, especialmente em casos suspeitos de atraso, de TEA ou outros transtornos do neurodesenvolvimento, deve obrigatoriamente considerar não só a presença ou a ausência de habilidades. Ou seja, eu não tenho que focar se a criança ela tem ou não tem aquela habilidade. Não é só isso. Ah, a criança sabe ou não sabe fazer aquilo? Tem ou não tem aquela habilidade? Tem ou não tem aquela competência? Não é isso só, tá? Mas é muito mais do que isso. A qualidade da habilidade, que é como a criança faz, a frequência, com que regularidade faz, e contexto, em quais situações aparece ou não aparece. Então, ou seja, eu tenho que verificar não só a presença ou a ausência da habilidade, mas a qualidade dessa habilidade, frequência dessa habilidade e contexto em que aquela habilidade aparece ou não. Ou seja, às vezes você olha num contexto e a criança não tem aquela habilidade, mas em outro contexto ela tem. Aí você coloca lá, a criança tem aquela habilidade, você coloca lá na sua avaliação, a criança sabe fazer isso, tem essa e essa habilidade. Mas qual a qualidade dessa habilidade? Então, são outros pontos que a gente tem que prestar atenção quando a gente faz a avaliação do desenvolvimento infantil. O Ministério da Saúde, com a caderneta da criança, Vigilância do Desenvolvimento, diz que a avaliação deve considerar como a criança realiza, em que situações e com que frequência determinadas habilidades aparecem. Até o próprio Ministério da Saúde ampara essa visão aí, tá? De não só ver presença ou ausência, mas a qualidade, a frequência e o contexto. O DSM-5 explica que, para identificar prejuízos no desenvolvimento, os déficits devem ser avaliados quanto à qualidade, frequência e variabilidade dos comportamentos através de diferentes contextos sociais. Novamente, parafraseou o que a gente acabou de falar. Então, até o próprio DSM-5 também ampara essa visão. Assim, uma boa avaliação exige ver como ele interage, qualidade, se essas dificuldades aparecem sempre ou só em certos momentos, frequência, se ocorrem em diferentes situações e ambientes, contexto. Então, são perguntas para você ter ali no seu repertório de perguntas para fazer, para investigar. Por exemplo, vamos citar um exemplo aí, ó. Tapa os ouvidos. Vocês viram lá no relato que estava escrito tapa os ouvidos, né? Beleza. Aí o psicólogo afobado vai dizer assim, típico de TEA, já é um critério. Pronto, para mim já é um critério de TEA, tapou o ouvido, já é TEA. Gente, como assim? Calma, respira. Avaliação do desenvolvimento infantil. É devagar, com qualidade, vamos fazer a coisa direito, de forma cuidadosa, criteriosa, minuciosa. A gente está falando da vida de uma criança, calma. Um raciocínio cuidadoso vai fazer boas perguntas. Por exemplo, eu coloquei aqui 4 perguntas, tá? Mas tem muitas outras. Mas vou citar aqui 4, por exemplo. Eu vou perguntar o seguinte: em que contexto ou situações ele costuma tapar os ouvidos? Segunda, qual é a frequência desse comportamento? Algumas vezes por semana ou algumas vezes por dia? Qual o comportamento não verbal ou quais comportamentos não verbais ele apresenta quando ele tapa os ouvidos? É possível que haja causas para esse comportamento que não estejam ligadas ao TEA? Olha o tanto de perguntas só com um tópico, tapar os ouvidos, um comportamento. Quantas perguntas surgem a partir desse comportamento? Então é isso que a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado. É isso. Avaliação cuidadosa, minuciosa, com qualidade. Tá bom? Bem, vamos lá para a próxima pergunta. Ela diz o seguinte: levando em consideração a plasticidade cerebral e o processo maturacional em andamento, são desnecessárias, nesse momento, intervenções no caso de Gilberto. Para quem quiser responder, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder sozinho. Analisa aí no seu tempo e responda. Bem, o gabarito dessa questão é errado, tá? Gabarito errado, questão tá errada. Vamos falar então sobre intervenção precoce, que é o que a questão traz. Vamos lá. Diretriz de atenção à reabilitação da pessoa com TEA, Ministério da Saúde 2015. Diz o seguinte: intervenção precoce é fundamental para melhores prognósticos. Prognóstico, gente, é aquilo que vem depois, né? Você faz o tratamento, o andamento do quadro, como o quadro vai se suceder, como aquela situação vai se desenrolar. Esse é o prognóstico. Então, a intervenção precoce faz com que esse desenrolar seja melhor. Próximo ponto. A espera sem intervenção implica risco de agravamento. Se eu ficar esperando, isso vai implicar que esse quadro se agrave. Como eu não faço nenhuma intervenção, eu não intervenho em nada, é muito possível que esse quadro se agrave ao longo do tempo, tá? Ele não vai melhorar sozinho, magicamente. A tendência é que ele piore. A OMS estabelece que intervenções devem ser oferecidas assim que sinais forem identificados, independentemente da idade. Se eu perceber sinais
E eu não estou nem falando de diagnóstico fechado, eu não preciso de um diagnóstico fechado, tá bom? Não preciso. Não foquem em eu preciso de um diagnóstico de TEA, eu preciso de um diagnóstico de transtorno da comunicação pragmática, eu preciso de um transtorno. Não precisa, você não precisa de diagnóstico fechado, tá? Sinais. Só a partir de sinais eu já tenho que fazer a intervenção. Então, isso tem que ser ofertado para a criança, as intervenções, assim que a gente perceber sinais de um desenvolvimento atípico. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta aqui: atrasos ou sinais de risco no desenvolvimento exigem avaliação e intervenção imediatas, pois a plasticidade cerebral é maior nos primeiros anos. De novo, só parafraseou uma parte aí, só parafraseou o que eu acabei de falar. Gente, sinais de risco. Se a criança já tem sinais de risco para algum transtorno do neurodesenvolvimento, eu já tenho que avaliar imediatamente e já tenho que intervir imediatamente. Tem que avaliar, tem que ver o que está acontecendo, já começar as intervenções e conforme você vai avaliando, você vai tendo mais dados, você vai direcionando melhor esse tratamento. Mas tem que ser feito já tem que ser feitas as intervenções. E ele fala da plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral, vai ser bem sucinto, bem objetivo, é a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura, funções e conexões sinápticas em respostas a experiências, ao aprendizado, a estímulos ambientais. A plasticidade cerebral, ela acontece em toda a vida. Nós sempre estamos nos adaptando, né? O nosso cérebro está sempre se adaptando. Só que ela é mais intensa na infância, porque é justamente quando o cérebro está se formando e tudo mais. Então, ou seja, é muito mais fácil para ele se reorganizar, se adaptar, de mudar. Quando a gente está com o cérebro feito, o cérebro pronto, é muito mais difícil mudar, né? Quando ele está consolidado. E fazer mudanças é mais difícil. Mas quando ele está em andamento, está se formando, é muito mais fácil para ele se readaptar, mudar tanto a estrutura quanto a função. A gente consegue perceber a plasticidade cerebral, por exemplo, quando nós temos duas mãos e uma mão é dominante. Aí vamos supor que por algum motivo a pessoa ela tem a mão dominante amputada, por exemplo. Aí como essa mão dominante foi amputada, a maior parte das funções que eram feitas com a mão dominante passam a ser feitas com a outra mão. E essa outra mão, esse outro braço, melhor dizendo, eu estou aqui falando mão, mas é braço. E esse outro braço, ele consegue fazer essas outras funções que antes o braço dominante fazia. Tá? Então, é um exemplo de plasticidade cerebral. É o cérebro se reorganizando diante de estímulos ambientais, de experiências, enfim. E ele muda tanto a estrutura lá no cérebro, você vai ver que no cérebro mudou estruturalmente, mas também as funções mudam. Como que está dizendo, né? A plasticidade cerebral, ela está no auge quando a gente está na infância, tá? Então, a infância é o auge da plasticidade cerebral. As intervenções para crianças com TEA, transtorno do espectro autista, devem começar o mais cedo possível, assim que os pais percebam os primeiros sinais de atraso no desenvolvimento. A intervenção precoce refere-se a estratégias e terapias implementadas em crianças com TEA desde os primeiros sinais de desenvolvimento atípico, antes mesmo de existir um diagnóstico fechado, que foi o que eu falei. Por que é a intervenção precoce? Porque eu não tenho um diagnóstico fechado, por isso que ela é precoce. A intervenção precoce é importante porque a estimulação nessa fase pode trazer resultados mais rápidos, já que a neuroplasticidade está no auge. Foi o que eu acabei de falar. O período de 0 a 6 anos é considerado crítico para a estimulação de habilidades na criança. E a janela até os 3 anos é considerada um período em que a criança aprende com mais facilidade. Ou seja, no período de 0 a 6 anos, a criança está no nível crítico para ser estimulada, né? E aprender novas habilidades. Então é muito mais fácil para ela. Por isso que tem muitos pais, muitas mães que colocam os filhos em 1001 atividades quando eles são crianças. Porque eles aprendem mais rápido. O cérebro deles já está preparado para essa aprendizagem, sabe? E até os 3 anos é um período que a criança aprende com muito mais facilidade, porque o cérebro dela está mais preparado para isso, para aprender. Ou seja, mesmo que o Gilberto não tenha um diagnóstico fechado, é necessário realizar intervenções. E contrariando a questão, justamente pela plasticidade cerebral e pelo processo maturacional de Gilberto em andamento, é que as intervenções se tornam mais urgentes. Ou seja, pela plasticidade cerebral do menino Gilberto, pelo processo maturacional que ele está, é urgente que as intervenções sejam feitas ali, mesmo que eu não tenha um diagnóstico fechado. Porque a gente não pode dizer que Gilberto ele tem TEA, né? Tem que ser feita uma avaliação e tudo mais. Eu não avaliei Gilberto, você avaliou? Eu não avaliei, então a gente não pode afirmar que ele tem TEA. A questão também não diz que ele tem TEA, não colocou isso. Então a gente suspeita, a gente pode dizer que tem sinais indicativos, mas não é uma certeza. Então, mesmo que a gente não tenha essa certeza, a gente recomendaria, eu teria que recomendar, você teria que recomendar que as intervenções fossem aplicadas, fossem implementadas. A intervenção precoce. Independentemente de ter o diagnóstico de TEA, as intervenções serão muito benéficas para a criança. Ou seja, mesmo que Gilberto não tenha TEA, ainda assim as intervenções serão muito benéficas para ele. Essas intervenções trarão resultados muito positivos. Então, ou seja, a criança não perde com nada, gente.
Próxima pergunta, e ela diz o seguinte: devido à tenra idade da criança, é fundamental que ocorra um período maior de adaptação às questões ambientais e de adaptação à relação mãe e filho, a fim de que se possa avaliar a necessidade de intervenção. Para quem quiser responder, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder sozinho. Analise aí no seu tempo e responda. Bem, o gabarito dessa questão também é errado. Errado, errado, errado. E não tem nada diferente do que a gente acabou de falar. Com a questão anterior, a gente responde essa questão. Gente, não, eu não tenho que esperar nada, tá? Como a gente acabou de ver, intervenção precoce é intervenção precoce. Tem que ser feita, tá bom? E vamos lá. Intervenção precoce, novamente. Ministério da Saúde, Caderneta da Criança, Vigilância do Desenvolvimento. Diante de qualquer suspeita de atraso ou desvio do desenvolvimento, não se deve adotar a conduta de aguardar. O próprio Ministério da Saúde já disse. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com TEA, Ministério da Saúde, 2015. A intervenção deve ser iniciada assim que sinais forem observados, independentemente da idade. A conduta de esperar para ver pode resultar em agravos. Ministério da Saúde. Estudos mostram que quanto melhores forem as experiências da criança durante a primeira infância, e quanto mais estímulos qualificados ela receber, maiores são as chances de ela desenvolver todo o seu potencial. Ou seja, a criança tem que, na primeira infância, receber os estímulos mais qualificados possíveis para que ela consiga atingir o seu potencial, que ela consiga ser o melhor que ela pode ser, que ela tenha habilidades mais desenvolvidas, o máximo possível dessas habilidades, tá bom? A primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, está explicando que vai de 0 a 6 anos a primeira infância, é crucial para o desenvolvimento. Intervenções aplicadas nesse período tendem a gerar melhores resultados. Esperar seria um erro conceitual e ignora o potencial de aprendizado dessa fase. Que não está nada diferente do que a gente acabou de conversar. Próxima pergunta, e ela diz o seguinte: o atendimento de Gilberto deverá ser realizado apenas pelo pediatra ou pelo psiquiatra infantil, uma vez que são estes os profissionais capacitados para a detecção de transtornos mentais com início precoce. Para quem quiser responder, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder sozinho. Analise aí no seu tempo e responda. Bem, o gabarito dessa questão também está errado, né? A questão está errada. A gente tem que lembrar de um conceito muito importante que é a equipe multidisciplinar. O diagnóstico e o cuidado de crianças com suspeitas de transtornos do neurodesenvolvimento ou psíquicos frequentemente exige uma abordagem multidisciplinar, ou seja, vários profissionais têm que fazer parte do diagnóstico e do cuidado de crianças que têm suspeita de transtorno do neurodesenvolvimento ou transtornos psíquicos, tá? Não é um profissional ou outro, gente, é uma equipe multidisciplinar, tá? É o que a gente vai aprender agora, mas para resumir, equipe multidisciplinar vai ser sempre melhor do que um profissional só. Ou seja, você receber o cuidado de várias áreas sempre vai ser melhor do que você receber o cuidado de apenas uma área. Primeiro, diagnóstico e acompanhamento multidisciplinar é a regra. Segundo diretrizes do Ministério da Saúde, os transtornos do neurodesenvolvimento podem se manifestar desde a primeira infância e frequentemente envolvem múltiplas áreas: linguagem, social, cognitiva, motora, comportamental. Dessa forma, para avaliação e intervenção eficaz, não basta apenas uma especialidade médica. Ou seja, para eu avaliar de forma eficaz e intervir de forma eficaz, uma só área ou uma especialidade médica não vai ser suficiente. Um tipo só de profissional não vai ser suficiente. Um transtorno é feito a partir de várias áreas. É o cognitivo, é o social, é o motor, é o linguístico, é o comportamental. E não tem esse profissional multifacetado que abranja tudo isso, né? Então, são várias áreas, vários profissionais. Diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA, e transtornos associados. Fontes internacionais recomendam fortemente uma equipe multiprofissional para diagnóstico e acompanhamento. Por exemplo, psicólogo clínico, neuropediatra, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Ou seja, não é uma função exclusivamente de um médico. Psicólogos e outros profissionais podem e costumam participar da avaliação, diagnóstico funcional e intervenção. Ou seja, não é só médico não é competência exclusiva do médico diagnosticar e tratar a TEA. Vários profissionais conseguem e podem e tornam essa avaliação e esse diagnóstico muito mais eficaz. Limitações da visão somente médica. Nem sempre há marcos biológicos claros, ou seja, nem todos os sinais de risco têm base exclusivamente neurológica detectável por exames ou avaliações médicas,
que são basicamente a área do médico. O médico vai se ancorar justamente nisso, né? Marcos biológicos, avaliações médicas, e nem sempre esses transtornos eles deixam esses rastros que os médicos costumam procurar. As manifestações podem ser comportamentais, comunicativas, sensoriais e interativas. Áreas que dependem de observação comportamental, avaliação psicológica e contextos de interação. Especialidades de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e etc. Ou seja, são outros domínios, outras áreas que não são médicas, são de outros profissionais. E por isso que cabe melhor a estes profissionais estudarem, intervirem e diagnosticarem dificuldades nas áreas deles. Por exemplo, nós, psicólogos, vamos diagnosticar melhor questões psicológicas, comportamentais, que são a nossa área. Linguísticas, comunicacionais, o fonoaudiólogo, né? E aí por aí vai, né? Cada área vai pegar o seu campo ali para fazer o diagnóstico das dificuldades, para intervir melhor, ou seja, tratar melhor. Padrão reconhecido internacionalmente. A literatura internacional sobre o TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento indica que o diagnóstico e o tratamento devem envolver uma equipe interdisciplinar. Psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neuropediatras, neurologistas, psiquiatras, quando indicado. Então, ou seja, até o padrão internacional diz que tem que ser multiprofissional, interdisciplinar. Ou seja, várias disciplinas ali interagindo, várias disciplinas ali contribuindo para aquele quadro, contribuindo para o diagnóstico e para o tratamento, se for o caso. Então, vamos aí para o nosso caso prático, né? Eu sei que já estamos com o caso do Gilberto, vai ser justamente sobre o caso do Gilberto que a gente vai trabalhar, bom? Contexto. Mara chega com Gilberto no CAPSI. A equipe do CAPSI não manda Gilberto direto para o pediatra ou o psiquiatra. Eles fazem um acolhimento multiprofissional, vários profissionais acolhendo Gilberto. Primeiro, a equipe do CAPSI marca o acompanhamento de Gilberto com o psicólogo. O psicólogo observa como Gilberto reage à presença de outras pessoas, se há contato visual, se há tentativa de comunicação, como ele usa os objetos, brinca ou só observa, como ele reage à frustração, padrões comportamentais repetitivos. O psicólogo já levanta a hipótese de risco para a TEA, a partir do comportamento observado. Observação, isso não é exame médico, é avaliação comportamental e interacional. Então aqui o psicólogo já dá a contribuição dele, já passa por uma certa avaliação com o psicólogo, um acompanhamento com o psicólogo. E ali o psicólogo já vai vendo a partir da área do psicólogo, da psicologia, o que ele pode contribuir, o que ele pode analisar, que são os aspectos comportamentais e interacionais. Depois a equipe do CAPSI realiza o agendamento de Gilberto com o fonoaudiólogo, para ele avaliar, por exemplo, se há atraso na comunicação e outros prejuízos comunicativos. O fonoaudiólogo vai avaliar os prejuízos comunicativos, que é a área dele. Gilberto também será acompanhado pelo terapeuta ocupacional. Esse profissional irá observar a sensibilidade auditiva, né, tapar os ouvidos de Gilberto e outros prejuízos sensoriais. Então, o terapeuta ocupacional vai ver os prejuízos sensoriais, que é a área do terapeuta ocupacional. Por fim, Gilberto realiza consultas também com um pediatra e um psiquiatra infantil, para excluir causas neurológicas e avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor. Ver se há comorbidades, fechar um diagnóstico médico, se necessário, e prescrever medicação, se necessário também. E aí que chega o médico, é aí que o médico trabalha, é aí que o médico entra, tá? Fazendo a parte dele, a parte do médico, né? Então é isso, né? O médico vai fazer a parte dele, nós psicólogos a nossa, o fonoaudiólogo vai fazer a parte dele, o terapeuta ocupacional vai fazer a dele. Então cada um vai contribuir com a sua área, tanto para o diagnóstico, tanto para o tratamento, se for necessário. Tá bom? O médico, em uma abordagem multiprofissional, pode utilizar as avaliações dos outros profissionais como subsídio para a condução do caso, tendo uma visão mais integrada de Gilberto. Ou seja, se ele utilizar os dados, as informações que os outros profissionais trazerem, né, nós psicólogos, os fonoaudiólogos, o terapeuta ocupacional, ele vai ter dados muito mais ricos, dados muito mais fidedignos da realidade, porque ali vai ser vários aspectos desse caso, né, várias visões sobre o caso que ele sozinho não teria, mas que ali ele vai ter. E ali vai ter uma visão mais integrada, mais contextualizada do caso de Gilberto. E é por isso que a abordagem multiprofissional, ela é a regra. Não é só médico, psiquiatra, seja lá qual for a especialidade médica, ou só psicólogo, ou só fonoaudiólogo. Não é isso. Não. Tem que ser vários profissionais atuando junto, tá? É o melhor para a criança e para o desenvolvimento dela, tá? Já que a gente está falando de criança, não tem que ser o melhor para a criança. O melhor para a criança é uma avaliação multiprofissional, tá bom? Vários profissionais atuando juntos.
beleza? Gente, foi isso. Espero que tenha sido de ajuda para vocês. Espero que tenha contribuído para vocês na trajetória aí de concurso ou de estudos de modo geral, enfim, para o que quer que seja para vocês. Espero que tenha contribuído. Se você gostou, clique em gostei, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreva para você receber mais vídeos como esse. Compartilhe com outros colegas psicólogos que estão nessa caminhada aí do concurso público. Assista o vídeo anterior. Foi um vídeo sobre 5 questões da banca FGV e o tema foi infância e adolescência, inclusive, tá? Pode somar bastante com o vídeo de hoje, assim. Vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, a playlist do HUB, tá? Essa prova do HUB de 2017, no qual eu tenho os outros 3 vídeos atrás também, tá? Para quem quiser ver os outros vídeos também. Eu vou deixar os comentários abertos aqui para sugestões, complementações, correções, enfim, deixar aqui aberto para vocês contribuírem também. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo e tchau!